E chegamos à 10ª aula do nosso curso básico de Excel, do canal Dicas de Excel. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez e obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Bom, nessa 10ª aula a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas do recursos de layout de página. Então a gente já viu aqui as ferramentas do menu início, do menu inserir e agora a gente vai falar de layout de página, ok? Bom, o que eu acho importante aqui a gente ver nesse nosso curso básico, lembrando que a gente está vendo ferramentas básicas, né? Com relação, a gente vai falar um pouquinho sobre margens, orientação, tamanho, né? Área de impressão e sobre esses recursos aqui de quebras, plano de fundo e impressão de títulos, ok? Então vamos lá. Bom, a gente vai estar utilizando essa planilha que a gente já criou desde as primeiras aulas, né? Para a gente ver como que funciona esses botões aqui de configurações de página, né? Voltados aqui da aba Layout de página. O primeiro botãozinho que a gente vai olhar é com relação a margens. Tá? Então, quando você clica nesse botão, isso no Excel 2007, aí pode ter algumas variações nas demais versões aí do Excel, a gente pode configurar as margens em normal, né, larga e também estreita. O que seriam essas margens, né? São as margens que são inseridas quando você imprime uma planilha. Tá? Então, para a sua impressora configurar corretamente até onde vai os dados da planilha na folha de papel, então é utilizado esse recurso aqui de margens. Tá? Então, se você selecionar a margem normal, ele vai colocar esses parâmetros aqui de distância de margens. Se você clicar em larga, ele vai aumentar, né? Então ele vai passar a ter uma margem um pouco maior. E se for estreita, ele vai deixar uma margem um pouco mais estreita. E você também pode clicar nesse botão margens personalizadas e aí vai abrir essa caixinha aqui, onde tem 4 configurações, mas uma delas aqui é específica para margem. E aí você pode trabalhar as margens da maneira como você quiser, tá? Então você pode colocar superior com 1 e deixar inferior com 2, não tem problema nenhum, tá? E aqui você também pode clicar nesses botões de centralização de página horizontal e vertical, tá? Se você clicar em centralizar, você vai ver, em horizontal você vai verificar que na horizontal a sua planilha vai ficar centralizada em relação às margens, e se você clicar em vertical, ele também vai ficar centralizado em relação às margens, isso na sua folha de papel, ok? Bom, então a gente viu aqui com relação à configuração de margens. Esse botão aqui é para orientação, se você quer imprimir em paisagem ou retrato. Retrato é quando o conteúdo fica em pé, né? O papelzinho está em pé. E paisagem quando ele está deitado, só isso. Tá? Se eu mudar para paisagem, você vê que o conteúdo da página não muda em nada, porém quando você vai imprimir, ele vai sair num formato como se a folha estivesse deitada, no formato de folha deitada, ok? Esse botão é para você definir o tamanho, então aqui ele veio com a configuração de carta, mas você pode selecionar o tamanho de acordo com o papel onde você vai imprimir. Então, o papel mais comum utilizado é o A4, né? Então você seleciona aqui o A4 e ele vai estar configurado com o tamanho de A4. E aí aqui você também tem mais tamanhos de papel, você clicando nele, vai abrir aquela caixinha que já tinha aberto para margens, ó. Porém aqui em página você tem a opção de escolher outros papéis que talvez não tenha naquela lista, ok? Aqui tem alguns outros recursos também, mas a gente vai verificar numa outra aula. E área de impressão, ele vai definir, delimitar a área de impressão, tá? Então, digamos que você queira que somente esses dados aqui saiam na impressão, as últimas 4 colunas e essa quantidade de linhas aqui, 19 linhas. Então você seleciona, clica aqui em área de impressão e definir área de impressão. Ok, ele está definido isso como área de impressão. Se você resolver imprimir e clicar em visualizar, é justamente isso que vai aparecer, ó, mais nada. Tá? Todo o resto é omitido da sua impressão. Ok? Depois você pode limpar a área de impressão. Clica aqui no botãozinho, limpar a área de impressão e ele vai voltar ao normal. Tá? Se você visualizar agora, ele vai mostrar tudo. Ó, o número, descrição, marca. E ele está gerando aqui 2 páginas, porque a gente vai verificar um outro recurso aqui que é com relação a quebra de páginas. Tá? Então, quando você quer inserir ou remover quebra de páginas, você pode usar esse botão, porém, o que eu te indico é que você utilize esse botãozinho aqui embaixo, aqui, ó,
que a gente já visualizou numa outra aula, tá? Então esse botãozinho ele vai habilitar a modificação das quebras de página, então você pode ajustar o tamanho de quebra da sua página de acordo com o que você precisa, tá? Você pode ajustar para mais ou para menos, inserir uma quebra de página, que nem nesse exemplo aqui, se eu vir aqui inserir uma quebra de página, então ó, ele já me gerou aqui duas quebras de páginas, né? Página 1, 2, 3 e 4. E aí com isso aqui eu posso trabalhar para mais ou para menos, deixar com página 1, página 2 e assim por diante. Legal? Beleza, então. Aí, esse botão aqui, imprimir títulos, é um botão muito interessante, tá? Imagine que você tem aqui duas páginas, e aí quando você vai imprimir, olha o que vai acontecer. Tá? Vamos visualizar as páginas. A primeira página, ele vai sair com o conteúdo aqui, tá? Número, descrição, marca, quantidade, tem o menuzinho aqui, e aqui o conteúdo da planilha. E na próxima página, olha como que vai sair, só o conteúdo da planilha. E aí quem vê a segunda página não vai saber o que significa esse campo, nem esse, né? Nenhum desses campos ele vai saber. Então, o imprimir títulos ele serve justamente para isso, tá? Então, quando você clica no Excel 2007 e no imprimir títulos, ele vai abrir essa caixinha, e para você definir que linhas que você quer definir como título, ou seja, linhas que vão ser repetidas na parte superior, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, e vai selecionar a linha que você quer. Então, no nosso exemplo aqui, seria apenas a linha 1. Cliquei nela, aperto nesse botão novamente, dou OK, e aí quando a gente pedir para imprimir e visualizar essa impressão, o que vai acontecer? Ele mostrou aqui na primeira página o menu, e na segunda página, de novo, ele mostra no menu. Então, fica uma visualização mais fácil de se entender, ok? Na impressão. Então, essas são as principais ferramentas que você vai utilizar nessa guia layout de página. Só para a gente finalizar a página, a gente vai falar sobre esse conjunto de ferramentas aqui, que é opções da planilha. Tá? O que é isso? Tá? Linhas de grade. Ele está flegado aqui o exibir. Se eu tirar esse flagzinho, olha o que vai acontecer com essas linhas que estavam aqui. Elas simplesmente sumiram. As células continuam existindo, elas não deixaram de existir, mas elas sumiram, elas não ficam mais visualizadas na tela. Então, quando você vai criar uma planilhinha que você vai utilizar num sistema aí na empresa, fica aparentemente mais bonito, né? Então, você flega esse cara, ele volta. Se você flega esse botãozinho, ele some, ok? Esse outro aqui, ele já vem por padrão desflegado, e se você flegar, visualmente ele não vai acontecer nada. Mas quando você pedir para imprimir, olha o que vai acontecer. Aqui ele não está mostrando, tá? Mas quando você imprimir, ele vai sair essas linhas na sua impressão, ok? Aqui é para a gente exibir os títulos, né? Então, ele vem por padrão também. O que são os títulos? São essas letras, A, B, C, D, E, e esses números, 1, 2, 3, 4, 5. Então, às vezes eu monto uma planilha e não tem mais necessidade de eu mostrar nem o nome das colunas e nem o número das linhas. Então, eu tiro esse flag aqui, ok? E o botão imprimir é a mesma coisa. Ele vai imprimir o A, B, o C, o D e o E, o 1, o 2, o 3 e o 4 quando você imprimir. Tá bom? Então, por padrão, ele vem exibir aqui e exibir aqui. Tá? Se você não quer que exibe os títulos, você tira. E se você não quer que exibe as linhas de grade, você vai tirar também. Legal? Pessoal, por enquanto, dessa aula é isso. Eu espero que você esteja gostando. Está conhecendo aí como é que funciona as principais ferramentas aí do Excel. Se estiver gostando, se estiver legal, dá um curtir, compartilhe a aula aí com os amigos, se inscreva no canal, pede para os amigos se inscrever também. E vamos continuar acompanhando, ok? Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.